Olá, vamos iniciar nossa aula, onde apresentaremos o conceito e aplicação dos modificadores UVW-Map e UNWRAP-UVW. Para alguns tipos de mapas, é necessário informar o 3ds Max o posicionamento do mapa na geometria, e essa informação é fornecida através das coordenadas de mapeamento. As coordenadas de mapeamento especificam como o mapa é inserido, orientado e escalado para a geometria. Mas qual é a função do modificador UVW e UNWRAP-UVW? Esses modificadores controlam e configuram como os mapas e materiais serão projetados na superfície de um objeto, ou seja, eles criam as coordenadas do mapeamento. Dependendo da morfologia do objeto, o processo de configuração e ajuste das texturas pode ser simples ou complexo. Para objetos mais complexos, como personagem, utilizamos o modificador UNWRAP-UVW, e objetos mais simples, utilizamos o UVW-Map. Por padrão, as primitivas geométricas possuem coordenadas mapeadas, mas objetos tais como editável poly e editável mesh podem exigir um mapeamento de suas coordenadas. Vejamos primeiro o modificador UVW-Map. O modificador UVW-Map conta com uma série de volumes pré-definidos e que auxiliam na configuração e na distribuição da textura. Como tinha comentado, esse modificador é indicado para superfícies de objetos que demandam um mapeamento mais simples. Temos aqui na viewport um cubo, um cilindro e uma esfera e um plano, e neles estão aplicadas a textura e o modificador UVW-Map. Se nós selecionarmos o cubo, a textura está configurada, e aqui no painel de comando nós temos o modificador UVW-Map aplicado. Se nós desligarmos, vejo que a textura é alterada, porque nós alteramos as coordenadas do mapeamento. Vamos ligar novamente. Ao lado, temos a mesma situação. Utilizamos o UVW-Map. Vejam que a textura está ajustada, mas no momento que nós desligarmos a textura, ele vai alterar o mapeamento, alterando o formato da textura. Quando ligarmos o UVW-Map, ele vai ajustar. Como eu tinha comentado antes, o modificador UVW-Map já possui algumas pré-definições para planos, cilindro, esfera, box, entre outros. Nesse caso, nós usamos o cilindro. Para o nosso box, que está selecionado, usamos a opção de box. No caso dessa esfera, utilizamos a opção esférica. Então, usamos o UVW-Map para ajustar a textura. Se desligarmos, vejo como altera a textura. Então, essa é a finalidade do UVW-Map para objetos mais simples, realizarmos o mapeamento. Como exemplo dessa calçada, usamos apenas um plano, aplicamos a textura e temos aqui o UVW-Map, só que estou usando a opção de planar. Se nós ligarmos ele, vejam que a textura é bem maior. Se ligarmos, eu ajustei as coordenadas, utilizando então o UVW-Map. Vamos agora ver um exemplo do modificador UNWRAP-UVW que utilizamos para um dado. Temos aqui na tela dois cubos, representando dois dados. Nós estamos utilizando agora o modificador UNWRAP-UVW. Esse primeiro tem um modificador aplicado e esse não tem um modificador aplicado. Mas para que utilizamos o modificador UNWRAP-UVW? Ele é indicado para o mapeamento de superfícies mais complexas, pois ele permite atribuir mapeamento e coordenada a objetos e seleção no nível de subobjeto, ou seja, eu posso manipular a textura ao nível de polígonos ou faces. Também é indicado para editar coordenadas manualmente, já que ele oferece uma variedade de ferramentas para essa configuração, ou seja, para abrir, planar a malha e editar as coordenadas UV. Então vejamos aqui o nosso cubo, que na verdade é um dado após aplicarmos a textura, e estamos usando aqui um UNWRAP-UVW. Vejam que ele apresenta muito mais ferramentas para que a gente possa trabalhar e editar a nível de vértices, edges ou polígonos, ou subobjetos, como tinha comentado antes. Vamos dar uma olhada aqui no editor, que permite nós alterarmos, modificarmos, mover, diminuir, unir vértices, polígonos e edges. Então, são muitas ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Vejam que aqui a imagem está inteira. E nós pegamos os polígonos e fomos recortando pedaço por pedaço e ajustando no seu devido lugar. O polígono para o número 1, o polígono para o número 2, para o número 3, 4, até chegarmos ao 6. Então, essa é a ideia do modificador UNWRAP-UVW. Permite nós manipularmos a nível de subobjetos, ou seja, poder mexer nos polígonos, vértices ou edges. Finalizamos assim a nossa aula.